E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, na última aula a gente terminou a parte dos movimentos, né? Da cinemática, os movimentos mais importantes aí que a gente tinha para ver até o momento. Na aula de hoje a gente vai começar uma introdução para a próxima parte do estudo da física, que é dinâmica, tá? Basicamente o estudo e aplicação das leis de Newton, beleza? O estudo das leis de Newton, o estudo da dinâmica, envolve o estudo de grandezas que são chamadas de grandezas vetoriais. Eu comentei um pouquinho sobre essas grandezas com vocês lá na introdução do nosso curso, né, do primeiro ano, e hoje eu vou comentar um pouco mais a fundo sobre esses vetores. Vou começar bem assim do início mesmo, definindo o que que é um vetor, tá? E mostrando para vocês quais são as propriedades mais importantes, chegando até a parte da álgebra vetorial, que é quando a gente faz conta com vetor, quando a gente calcula usando vetores, beleza? Então, primeiro, o que que é um vetor? A definição de vetor é, como eu coloquei aqui já direto, tá? Segmento de reta orientado. E é muito importante que você leia isso, segmento de reta orientado, e diferencie de seta. Ah, professor, o que está desenhado aí é um vetor? É. Ah, professor, você podia ter falado logo que é uma seta. Não é uma seta, porque isso aqui é seta. Isso aqui é seta. E não são segmentos de reta orientados, certo? O vetor obrigatoriamente é retilíneo. Que fique claro. Isso é muito importante, tá? Muito bem. Que de cara que nós temos aqui no vetor? Bom, tem algumas estruturas que têm um nome correto. Eu vou falar daqui a pouco sobre o nome dessas estruturas, mas note que todo vetor tem um nome, ou seja, ele tem um símbolo que representa ele. Nesse caso aí é um vetor chamado V, de vetor. E o nome dele, a letra V, veja que em cima você tem um desenho de uma setinha pequenininha. Isso aqui de fato é uma setinha, não tem um rigor muito grande quanto a você ter que fazer ela retinha e tudo mais. O mais importante é que você faça do jeito que você está vendo aí. É uma pequena setinha horizontal apontando para a direita, tá? Isso daí é um acento, tá? Que a gente coloca na letra, no símbolo que dá nome ao vetor. Beleza? Porque a gente está representando uma grandeza vetorial. Então, quando você escreve a letra V assim, sem nada, por exemplo, na física do primeiro ano que a gente está estudando, certo? A letra V assim representa a velocidade. Lembra que a gente vem estudando a velocidade e eu sempre venho falando em velocidade escalar, velocidade escalar, velocidade escalar? Por quê? É a velocidade em que a gente está considerando somente o valor dela, certo? Velocidade escalar, eu não estou considerando as noções de orientação. A grande diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar é isso. Na grandeza vetorial, eu tenho representado no vetor noções de orientação, que no caso é direção e sentido. São a direção e o sentido, eu vou explicar já já para vocês. Então é diferente você escrever V, dessa forma que está aqui, e V com a setinha em cima, tá? Isso daqui é velocidade escalar, isso daqui é velocidade vetorial. E tem diferença nas duas, obviamente. Uma é um vetor, não é só um número, a outra é só um número. A grandeza escalar aqui, a velocidade escalar. Beleza? Muito bem. E um vetor tem direção e sentido além do valor. Começando então com a primeira estrutura importante, tá? Que vai dar as propriedades para os nossos vetores. Tá vendo essa reta que apareceu aí agora, da pontilhadinha, né? Essa reta aqui, ó, que eu estou apontando agora aqui. Essa reta, ela é chamada de reta suporte do vetor, tá? A reta suporte do vetor serve para nos dar a noção de direção. Então, se um vetor estiver na horizontal, por exemplo, é porque é um vetor que está em cima de uma reta na horizontal. Se um vetor está na vertical, era para ser na vertical aquele ali, quer dizer que a reta suporte dele está na vertical. Beleza? E por que, que é importante separar essas duas coisas, o vetor da sua reta suporte? Não é que é importante, é porque
O vetor não é uma reta, o vetor é um segmento de reta. Todo segmento de reta é um pedaço de uma reta. Ele se origina numa reta. Isso daí é geometria euclidiana, certo? Beleza? Geometria básica. Tá? Segmento de reta é um pedaço de uma reta. Por isso que a reta suporte, certo? É o que dá a noção de direção para o vetor. Não quer dizer que tipo, ai, eu tenho o vetor, ai, vou desenhar a reta suporte dele. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Só de olhar para o vetor você consegue determinar a direção. Estou falando que se você quiser prolongar essa direção para comparar com outros vetores, você pode desenhar a reta suporte, certo? Nós temos esse ponto aqui, da onde parte o vetor, digamos assim, o que nós chamamos de origem do vetor, certo? A origem do vetor é o ponto da onde ele parte. Esse ponto é muito importante porque a gente vai representar vetores mais adiante que estão associados a determinados corpos. Por exemplo, eu vou ter a representação de um corpo, uma representação gráfica de um corpo, por exemplo, um cara que está aqui parado e eu quero representar a força gravitacional nele. Aí eu vou desenhar um vetor para representar essa força gravitacional, certo? A origem do vetor é interessante que eu coloque no lugar que esteja o corpo sobre o qual essa força está atuando, certo? Então a origem é importante por causa disso, tá? Beleza? Não quer dizer que exista uma regra para isso, tá? Você pode desenhar a força fora do corpo ali e falar que é o peso dele, enfim. Mas é mais interessante que a origem do vetor esteja no corpo que você quer representar a força, tá? Essa pontinha da setinha, certo? Que tá aí, a pontinha da flecha, se você quiser pensar assim, é chamada de extremidade do vetor, é onde ele acaba. Tem a origem, onde ele começa, e a extremidade, que é onde ele acaba. A extremidade do vetor, obviamente, vai determinar o sentido, né? Então, se você tem, vamos lá, um vetor que está numa reta suporte que está na horizontal, esse vetor pode apontar para a direita ou para a esquerda, certo? O que vai determinar para a gente, olhando para o vetor, o que é o sentido dele? A setinha, que na verdade é a extremidade do vetor. Beleza? Então, a extremidade do vetor determina qual é o sentido dele para a gente. Legal. E aí, qual outra propriedade que está faltando? Essas duas aqui, a direção e o sentido, em conjunto, determinam a noção de orientação do vetor, beleza? Tá? Mas o vetor também tem que representar o quão intenso, o quão grande, o quão forte é a grandeza, certo? Se é uma velocidade mais rápida do que outra, uma aceleração, uma força, tá? Tem várias grandezas vetoriais que a gente vai estudar até o final do terceiro ano aí. Essa intensidade ela é representada pelo tamanho do vetor, o tamanho do segmento mesmo. Então você pode, por exemplo, ter duas velocidades, uma assim, vou chamar de V1, e uma assim, ó, V2. Entendeu? São dois vetores que representam a mesma grandeza física, que é velocidade. Eles podem estar até mesmo, ó, se você comparar mais ou menos aqui, claro que é na mão que eu estou fazendo uma coisa bem esboçada, né, gente? Mas dá para você perceber que esses vetores têm aproximadamente a mesma direção e o mesmo sentido. Ambos estão apontando para lá, ó. Para lá é boa, né? Aproximadamente para a direita, certo? Só que o vetor V2, note que ele é bem maior que o vetor V1. Porque se eles estão representando velocidades, quer dizer que V2 é uma velocidade maior. Quer dizer que o corpo que está se movendo com essa velocidade se move de maneira mais veloz, certo? Beleza? Essas três propriedades é o que configuram um vetor. Quando eu coloco principais propriedades do vetor, quer dizer, as propriedades do vetor, tá? Se um cara pede para você determinar um vetor, você tem que obrigatoriamente dar essas três informações: intensidade, direção e sentido. Beleza? Fique claro, toda grandeza vetorial só fica perfeitamente determinada dessa maneira, tá? E aqui a gente estava vendo graficamente onde estão cada uma dessas grandezas aí, beleza? Um exemplo. O vetor A seguir representa uma aceleração de módulo, ou seja, intensidade, igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Como apresentamos corretamente suas propriedades?
Bom, primeira coisa que a gente olha nesse vetor é que ele tem direção horizontal. Então a palavra horizontal é que representa a direção dele. O sentido é para a direita, como vocês podem ver, na verdade aqui, né? Como eu estou de frente para a câmera, eu tenho que fazer com a outra mão aqui. E intensidade, olha só como a gente escreve intensidade. Tem duas formas de a gente escrever intensidade, ou módulo, né? Dá uma olhada, ó, nessa primeira aqui. Está escrito A igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Aí você fala, nossa, professor, estou acostumado já a escrever isso. Sim, porque a gente estava até o momento estudando a aceleração escalar média. Escalar, por isso que não tem a setinha em cima. Aqui eu estou me referindo, quando eu escrevo A, apenas uma propriedade do vetor, não é o vetor. E essa propriedade é um escalar. Um escalar é a mesma coisa que um número, tá, gente? Então é um valor numérico, não é vetor. Por isso que eu não vou escrever com a setinha em cima, tá? Beleza? Ou você pode escrever dessa outra forma. Dá uma olhada aqui. Ah, mas aqui tem setinha em cima, professor. Tem setinha em cima, mas você tem as duas barras do lado, né? De cada um dos lados desse símbolo, indicando o módulo dessa coisa que está dentro aí. E essa coisa é um vetor. Módulo do vetor. Entendeu? Módulo do vetor vale 3,5 metros por segundo. O módulo do vetor é um número, apenas uma propriedade. Beleza? O que você não pode fazer e você vai fazer. Mas eu vou ser muito incisivo, vou encher o saco. Ai, que frescura. Sim, sou frescurento mesmo. Isso é muito importante, tá? Você vai escrever uma coisa assim, tá? Você vai escrever de um lado da igualdade um vetor, do outro lado um escalar. E essas coisas não são iguais, tá? Não são iguais, por favor, evite ao máximo escrever uma coisa desse tipo. De um lado um vetor, de outro lado um escalar, beleza? Tá errado. Ah, eu vou colocar setinha porque é de vetor. Ah, eu vou colocar setinha em cima para ficar bonitinho. Não, pelo amor de Deus, gente. Por favor, não façam isso. Ah, outra coisa. Ó, que eu já escutei em aula. Tipo, tem um vetor que tá assim, né? Certo? É um vetor inclinadinho na diagonal aí. E aí o nome dele é V. Sabe que a pessoa já perguntou para mim, professor, a setinha que vai em cima da grandeza é como se fosse a filhinha do vetor, aí ela tem que ficar na mesma direção, assim, ó, bonitinha. Igual, por exemplo, a aceleração da gravidade, certo? Vetor vertical para baixo. Eu tenho que colocar um filhinho pequenininho, sério, velho, filhinho. Quer dizer, claro, né? Enfim, a pessoa nunca teve contato com essa parte mais específica da matemática e tal, mas lembra que eu falei anteriormente que essa setinha, gente, tá? Não é o filhinho do vetor, porque na verdade não tem nada a ver com o vetor, tá? Essa setinha, essas setinhas aqui é para ser o acento do símbolo. Eu falo acento, eu falo que é um acento para você lembrar tipo o acento agudo, a crase, certo? O tio, entendeu? Dependendo da palavra, você coloca o agudo de um jeito diferente? Ou a crase? Ou não. Não, porque tem a ver com o fonema que eles vão representar, quer dizer, ou uma questão de concordância. Não tem nada a ver com a palavra em si, né? Beleza? Tá? Aqui seria a mesma coisa. Aqui seria mais. Eu tô fazendo essa analogia meio louca, tá? Eu sei. Mas enfim, é mais ou menos isso. É um acento para o símbolo que representa o vetor. Tá bom? Então não escreva que um vetor é igual a um número, pelo amor de Deus. Continuando então. Como que a gente soma vetor? Vamos direto já para essa parte. Como que a gente soma vetor? Por exemplo, eu vou somar duas. Tem duas velocidades que eu vou somar, certo? Por exemplo, tem um barquinho que vai atravessar uma correnteza, tá? Só que tem a correnteza muito forte, vai empurrar ele. Então ele está se movendo ao mesmo tempo. Vamos usar o nosso referencial aqui, né? Verticalmente para cima, mas ele é empurrado horizontalmente para a direita. Quer dizer, eu vou somar esses dois vetores. Como que faz para eu somar? Qual é o resultado da soma de dois vetores? Né? Quando eu somo dois vetores, o resultado vai ser um outro vetor. Tá, gente? Isso é muito importante que vocês entendam. E quando eu somo dois vetores, eu estou somando duas entidades que apresentam direções e sentidos que podem ser diferentes. E o resultado vai ser um vetor que tem uma direção e um sentido que é diferente dos outros dois.
tá? Então, é aí que entra a complexidade de somar vetor. Não é igual somar número, certo? Quando eu estou somando vetores, 2 mais 2, não necessariamente vai ser 4, em termos de intensidade, tá? Não necessariamente. Eu vou mostrar isso para vocês. Beleza? Eu tenho dois métodos de soma de vetores. Eu vou mostrar por meio de uma... Primeiro dessa simulaçãozinha do FET, que é bem legal. Eu vou deixar lá uma atividade, não uma atividade, mas eu vou deixar disponível para vocês brincarem, porque é uma boa forma de vocês treinarem, representar os vetores e ver como que soma, e tentar imaginar a soma antes e depois colocar o valor. Dá para você testar bem a soma de vetores, tá? E a gente tem dois métodos, né? Como eu estava dizendo. Tem o método do polígono e o método do paralelogramo, tá? A gente vai acabar usando mais o método do paralelogramo, porque na física, quando a gente vai somar vetores, quer dizer que são vetores que estão agindo no mesmo corpo. Então, em geral, eles têm uma disposição, como aquela que eu coloquei no exemplo ali em cima do barquinho. Esses vetores, eles naturalmente já ficam juntos pela origem. E aí, para aplicar o método do paralelogramo é melhor, tá? O método do polígono é interessante quando você tem que somar mais de dois vetores. Na física, normalmente, mesmo quando a gente tenha 3, 4, 5 vetores, a gente faz a soma 2 a 2, tá? Vai fazendo várias somas de vetores para chegar no resultado do problema, porque é mais interessante, inclusive é mais intuitivo, beleza? Então vamos ver como é que funciona essa ferramenta aqui. Eu vou pegar três vetores, ó, começar aqui com o vetor A, vamos jogar os vetores de qualquer maneira aqui, tá? O vetor B e o vetor C. E aí eu quero somar esses três vetores, beleza? Ó, eles estão soltos aqui, tá? Beleza? Como que eu faço para somar esses vetores pelo método do polígono? O método do polígono, ele é utilizado da seguinte maneira: eu vou construir um polígono usando esses vetores. Então, primeiro eu vou desenhar o vetor A aqui, vou colocar ele aqui, certo? Aí, na extremidade do vetor A, eu vou colocar a origem do B. Dá uma olhada, eu vou juntar eles assim, ó, certo? E continuo com o mesmo procedimento. Na extremidade do B, eu coloco a origem do C. E tá feita a soma. Aí você fala, mas peraí, cadê o vetor resultante disso daí? Onde que eu encontro o vetor resultante? Como vocês podem ver, gente, sobrou aqui uma origem livre e uma extremidade livre, certo? Esses são, respectivamente, a extremidade e a origem, perdão, e a extremidade do vetor soma. Se liga, ó. Esse vetor azul mais escuro, dá uma olhada, representa a soma dos vetores A mais B mais C. Se eu for escrever algebricamente, ele está como S ali, vetor soma, certo? Dá uma olhada, ó. Então ficaria assim, ó, S vetor é igual a mais B mais C, certo? Beleza? Tá? Agora, por que que eu não posso dizer, por exemplo, que S é igual a mais A mais B mais C sem o vetorzinho em cima? Ou seja, eu não posso dizer que o módulo do vetor S é o módulo do vetor A, do vetor B, do vetor C. Por quê? Porque cada vetor tem uma direção sentido diferente e o tamanho deles, se você somar o tamanho de A com B com C, não vai dar o tamanho do S, certo? Ah, como é que você sabe? Um exemplo prático. Imagine que esses vetores A, B e C, gente, sejam, por exemplo, deslocamentos, certo? Que uma pessoa faz quando ela vai para a escola dela, certo? Ela mora bem perto da escola, então ela vai sair desse ponto onde está o mouse aqui e vai chegar aqui onde é a escola dela, certo? Primeiro ela tem que caminhar, ela sai da casa dela, ela passa no meio de uma praça aí, certo? Aquelas praças que tem lá no centro, que são gigantes, certo? Passa no meio de uma praça aqui. Aí ela vira um pouquinho, ela tem que continuar, anda de tipo, sei lá, 2 quarteirões aqui, ó. Um, dois. Aí ela vai virar para a esquerda e vai andar mais um outro quarteirão para chegar lá na escola dela, certo? Aí pensa então que ela teve esses três deslocamentos, deslocamento A mais B mais C, para chegar na escola.
Se ela pudesse atravessar todas as construções aqui, ó, certo? E ir direto da casa dela até o ponto de destino, que é a escola, caminhando em linha reta, certo? Ou seja, pela reta que liga a casa dela até a escola, você acha que ela ia caminhar o mesmo tanto? Não, não. O caminho seria bem mais curto. Você concorda? Certo? É como se fosse dar uma volta no quarteirão, certo? Dar uma volta no quarteirão, por exemplo. Deixa eu mudar o vetor A aqui para ficar mais didático isso aqui. É como se você saísse da sua casa que é numa esquina e a escola tá ali só atravessar a rua. Mas ao invés de atravessar a rua para chegar na escola, você dá a volta no quarteirão, certo? Você vai caminhar muito mais dando a volta no quarteirão. Então, se você somar esses deslocamentos A mais B mais C, o espaço percorrido vai ser maior se você simplesmente atravessar a rua. Entende o que eu estou falando? É por isso que a gente não pode falar que aqui, ó, inclusive, tá? A soma dos módulos dos vetores é igual o módulo do vetor resultante. Tá? Só vai ter um caso em que isso vai acontecer, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Muito bem, qual é o próximo. Qual é o método de soma de vetores pelo paralelogramo? Deixa eu mostrar para vocês. O método paralelogramo ele é mais interessante quando eu tenho somados apenas dois vetores. E esses vetores, eles são unidos pelas suas origens. Está vendo o vetor A e o vetor B? Eu juntei eles pelas origens ali, certo? Isso é interessante quando eu estou falando de um corpo que está sofrendo ação de duas forças, ou um barquinho que tem duas velocidades, né? E eu quero determinar graficamente qual é o vetor resultante. Então, eu vou construir um paralelogramo com esses dois vetores. Eu traço uma reta paralela ao vetor A, passando aqui pelo B. Eu vou representar essa reta pelo vetor C, mas depois eu vou tirar para mostrar o resultado, certo? Então eu vou traçar uma reta paralela ao vetor A, ó, tá vendo? Passando pela extremidade do B. Aí eu vou traçar uma reta paralela ao B, certo? Deixa ela paralelinha aqui, ó. Passando pela extremidade do A. Beleza? Para fins de facilitar aqui, ó. Passando pela extremidade do A. Beleza? Então, nesse ponto que está aqui, eu tenho a extremidade do vetor soma. Por quê? É a intersecção de ambas as retas estão aqui. Nesse ponto aqui, na intersecção dessas duas retas que eu tracei, estará a extremidade do vetor soma. Dá uma olhada, ó. Que é representada então pela diagonal desse paralelogramo. Vai ficar mais claro a hora que eu mostrar no próximo slide isso para vocês. Eu só estou mostrando como o vetor soma na verdade, é representado por essa diagonal, tá? Ó, podemos ver isso melhor se eu colocar o vetor A e o vetor B como sendo perpendiculares entre si, ó, certo? Seria o caso ali daquele barquinho, tá? Se o barquinho está indo na vertical para cima e a correnteza empurra ele para a direita, então ele vai ter um movimento meio que na diagonal assim, representado pelo vetor soma nesse caso que eu coloquei para vocês. Beleza? Esse é o método do paralelogramo. Vamos dar mais uma olhada aqui então. Então, o método do polígono, a gente vai colocando os vetores, extremidade de um na origem do outro, né? E o vetor soma, ou resultante, é o vetor que sai da origem do primeiro e chega na extremidade do segundo. Se eu tenho dois vetores e eu quero somar pelo método do paralelogramo, eu vou primeiro traçar uma reta paralela ao A, que passa pela extremidade do B, traçar uma reta paralela ao B, que passa pela extremidade do A. Tá vendo o pontinho ali que eu falei para vocês? Ó, esse ponto aqui. Esse ponto é a extremidade do vetor resultante. E aí o vetor resultante é a diagonal desse paralelogramo. Exemplo, se eu quiser calcular o módulo, né, desse vetor soma, eu vou ter que calcular
o tamanho da diagonal do paralelogramo formado pelos vetores A e B. Aí vocês podem, claro, vocês devem estar vendo já que vai depender tanto do tamanho dos vetores A e B quanto do ângulo formado por eles, né? Beleza? A gente já vai ver isso aí. Vamos falar do módulo dos vetores, então. Como que eu calculo o módulo dos vetores resultantes, certo? Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês, rápida, quando a gente trata de vetores de vetores paralelos, tá? Se eu tiver dois vetores que são paralelos entre si, esses dois vetores laranja, ó, e eu fizer o método do polígono entre eles, dá uma olhada, ó. Dá uma olhada onde que está a origem livre e a extremidade livre. Olha o vetor resultante da soma desses dois. Partindo da origem do primeiro, chegando na extremidade lá do último. Ei, professor, mas peraí, se esse aqui mede 2, tem dois quadradinhos aqui, né? Ó, 1, 2. Esse aqui mede 3, 1, 2, 3. Quer dizer que o vetor soma mede 5. Exatamente. Ah, então aqui vale a relação entre o módulo de um somado com o módulo do outro, dando o módulo do vetor soma. Exatamente, esse é o único caso em que eu tenho vetores de mesma direção, ambos são paralelos, e mesmo sentido. Somando os dois, o módulo do vetor soma é simplesmente a soma dos módulos, tá? E se esse vetor aqui, ou melhor, esse vetor aqui eu inverto o sentido dele. O que que acontece? Dá uma olhada, ó, dá uma olhada. Eu pego esse vetor e na extremidade dele eu vou colocar a origem desse daqui, ó. Olha o resultado do vetor soma. Saindo da origem do primeiro e chegando na extremidade do segundo. Nossa, professor, é como se eu tivesse pego um segmento de reta e tirado um pedacinho dele. O que sobra é o vetor resultante. Sim. Professor, mas não é uma subtração de vetores? Não, não é. Isso que eu acabei de fazer é uma soma de vetores. Porque é o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Certo? A única coisa é que tem um vetor que tem o sentido contrário. Tá? Aí, na hora de representar algebricamente esse vetor, eu posso usar um sinal de menos, mas isso daí vai ficar mais para depois, tá? Depois a gente vê isso daí. O que mais importa é, eu peguei o vetor maior, tirei o vetor menor para dar o vetor resultante. Eu estou falando assim em termos de módulo. Se um mede 3, o outro mede 2, o resultante vai ter um tamanho que mede 1. Beleza? E note que ele tem direção horizontal e sentido para a direita, que é igual ao do vetor maior. É tipo como se o vetor maior ganhasse, né? Você pode pensar, lembra da gincana lá que teve na escola? Certo? Antes do bagulho estourar lá, lembra? Que teve cabo de guerra. Então isso daqui pode ser o vetor, certo? Que representa a força que um dos grupos está fazendo e esse daqui o do outro, certo? Do outro lado da corda. Quem que vai ganhar e para onde que vai se mover a corda? O que tiver módulo maior. Dá uma olhada no resultante. Às vezes você vê que o grupo todo, né, a corda, o grupo todo está se movendo devagarinho mas eles estão fazendo uma força enorme. Mas ela se move devagarinho de um lado para o outro. É porque se move com o vetor resultante, digamos assim. Beleza? Tá? Muito bem. Então, quando eu somo vetores que são paralelos, ou seja, têm mesma direção e mesmo sentido, o vetor soma ou vetor resultante, isso daqui, ó, essa é a regrinha, é simplesmente, ele tem um módulo que é dado simplesmente pela soma dos módulos dos vetores. Se for vetores paralelos, mesma direção, com sentidos opostos, certo? Então, eu faço a subtração entre os módulos. Eu não estou subtraindo vetores, eu estou somando vetores. É que o módulo do vetor soma, do resultante, é a subtração entre eles. Professor, mas se o módulo não pode ser negativo, porque é um valor absoluto, certo? Tá certo, é isso mesmo? O que acontece se dá negativo isso daí? Tá?
tem problema dar negativo a propósito. É que você apresentar um módulo negativo é uma coisa um pouco complicada. Se você tem um referencial vetorial, apresentar o vetor como um valor negativo não tem problema. Como a gente não trabalha na educação básica com referenciais vetoriais, é importante que você lembre sempre que o módulo tem que ser um valor, tá? Que não é nem positivo nem negativo. Não pode ter sinal. Pô, professor, eu vou errar na hora de fazer a conta. Pensa assim, ó, se tem vetores que têm mesma direção em sentidos contrários, você vai fazer o maior menos o menor. Sempre pega o valor menor, faz menos o menor. Pega o maior e faz menos o menor, tá? Se eu tiver vetores perpendiculares, para calcular o módulo do vetor resultante, eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Por que que eu vou fazer isso? Porque se tiver, por exemplo, o vetor A aqui e o vetor B aqui, gente, tá? Fazer método do paralelogramo, dá uma olhada, ó, se liga. Esse é o vetor resultante, certo? Esse é o vetor resultante. Então, se o A e o B são perpendiculares, esse ângulo aqui é 90 também. Então eu tenho um triângulo, ó, retângulo, cujos catetos são os módulos dos vetores A e B que estão sendo somados e a hipotenusa é o vetor resultante. Se eu quero encontrar a hipotenusa, teorema de Pitágoras. E nós temos o outro caso também, que é o caso de vetores em direções quaisquer. Dá uma olhada aí, ó. Eu tenho os vetores A e B e eles formam entre si um ângulo θ. Beleza? Como que eu faço para calcular o vetor resultante? A gente vai usar essa regrinha aí que eu estou chamando aqui de regra do paralelogramo, tá? Mas ele vem da lei dos cossenos. Como a parte de trigonometria aqui no primeiro ano não é uma coisa muito, né, apurada, ou que vocês tenham tido tanto contato até o momento, tá? Não se preocupem muito com esse negócio do nome de lei dos cossenos, regra do paralelogramo. É que não é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos seria um sinal de negativo ali, tá? Entre o b ao quadrado e o 2ab cosseno de θ, beleza? Então, o que importa depende do ângulo, depende do módulo de cada um, tá? E o cosseno do ângulo sempre vai ser fornecido para você. Pode ficar tranquilo, não se preocupe aí quanto a isso, tá? Quer dizer, né, sempre vai ser fornecido durante esse ano, tá? Ano que vem não tem essa não. Falou, mano? Só se for um ângulo, claro, que não seja notável. Agora, se for 30, 45, 60, você vai se virar. Beleza? Muito bem. Essa regra do paralelogramo, inclusive, é válida para qualquer caso, tá? Caso em que vetores são paralelos e tem mesma direção, aí é só você colocar o ângulo zero ali, tá? Vai cair naquela. Se você colocar, se aqui o ângulo for zero, tá? 0 grau, você vai chegar. Nossa, irmão. Você vai chegar, perdão aí, gente, eu apertei o botão que tem na caneta. Você vai chegar nessa regra aqui, certo? Se o ângulo for 180 graus, você vai chegar nessa daqui, porque 180 graus é mesma direção, sentidos contrários. E se o ângulo for, e se o ângulo for 90 graus, você vai chegar no Pitágoras ali, tá bom? Claro que aí você tem que saber, né? O cosseno de zero é zero, perdão, cosseno de zero é 1, cosseno de 180 é menos 1 e o cosseno de 90 é que é zero. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então vamos para nossos exercicinhos. Vamos lá, professor. Já está meia hora de aula, meu Deus. Vamos lá. Muito bem. Começando nossos exemplos de aula. Exemplo 1. Sobre o bloco da figura, abaixo, são exercidas as forças F1, F2 e F3, note que ele está representando o vetor, de intensidades. De intensidades. Agora ele está falando das intensidades, ó. Dá uma olhada, tem setinha em cima do F aqui, ó. F1 igual a 10 newtons. Espera lá, vamos usar nosso marca-texto. 10 newtons. F2 igual a 15 newtons e F3 igual a 40 newtons. Determine o módulo da força resultante exercida sobre o bloco. Então a gente vai somar os vetores F1, F2 e F3. Beleza? E determinar o módulo dele, tá? A gente vai determinar a direção e sentido também, porque aqui tá bem fácil, tá? Esse enunciado tá só para determinar o módulo, mas é interessante que a gente fale da direção e do sentido também. Beleza? Então,
quando eu escrevo assim F1 igual 10 N maiúsculo, tá? Esse N aí é Newton, unidade de medida no sistema internacional de força, tá? Nas próximas aulas de leis de Newton, a gente vai chegar na dedução dessa unidade de medida aí, fiquem tranquilos. Então vamos lá. Ele falou para mim que tem uma força F1, dá uma olhada na F1, é uma força que está na horizontal e para a direita, e F2 é uma força que está na horizontal e para a direita também. E F3 está na direção horizontal para a esquerda. Então eu tenho duas forças atuando para a direita e uma força para a esquerda, certo? A força F1 tem um módulo de 10 newtons, a força F2 tem um módulo de 15 newtons e a força F3 tem um módulo de 40 newtons. Muito bem. Como que a gente resolve isso daí? Bom, eu sei que vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, o módulo é a soma deles. Então, se eu pegar os vetores F1 e F2 e somar, é como se eu tivesse um vetor só, ó, cujo nome pode ser F1 mais F2, e o módulo, nesse caso, também será F1 mais F2. Quanto que é F1 mais F2? 10 com 15, 25 newtons. Então, os vetores F1 e F2 é como se correspondessem a um vetor só, perdão, um vetor só de 25 newtons que está para a direita. Só que agora eu tenho um vetor para a esquerda de 40 newtons, que vai ganhar, né, dele. Então, se eu tenho dois vetores, ó, depois desse, eu posso até representar novamente, né, essa situação. É como se eu tivesse o bloco aqui. E aí eu tenho um vetor que é F1 mais F2 e o outro vetor aqui que é F3. Então, como são vetores, né, de mesma direção em sentidos contrários, eu sei que a força resultante vai ser o módulo da força resultante vai ser uma subtração entre esses vetores. Beleza? Vai ser o módulo de F3, que é o maior, porque é 40 newtons, né? Deixa eu colocar aqui, 40 newtons, 25 newtons, tá? Vai ser o módulo dele menos o módulo de F1 mais F2. Aqui a gente já calculou esse F1 mais F2 aqui. A gente pode representar diretamente assim, tá? Então o módulo vai ficar 40 menos 25, que é F1 mais F2. Então a força resultante tem módulo, 15 newtons. Beleza? 40 para a esquerda e 25 para a direita, sobra 15 para a esquerda, né? Beleza, gente? Então a força resultante, essa força resultante aí, inclusive, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer com essa cor aqui. A força resultante. Eu vou fazer de vermelho para mostrar que esse de azul fica a continha que a gente fez até chegar, e aqui meio que a resposta que a gente daria. 40 newtons. Ó, direção, vou até escrever diretão assim, ó. Horizontal e sentido para a esquerda. Beleza? Tranquilão, vamos pro próximo já então. Deixa eu só fazer um retângulo vermelhinho aqui de lei. Bora para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Um pequeno fragmento do revestimento do alto de um prédio se destaca e cai verticalmente até o instante em que está com 10 metros por segundo de velocidade, né? Quando uma súbita rajada de vento comunica a esse fragmento uma velocidade de 24 metros por segundo.
Então ele está caindo verticalmente, aí bate um vento e empurra ele para o lado, certo? De maneira horizontal com 24 metros por segundo. A gente sabe que o fragmento não vai parar de cair e de repente ir para a horizontal. Você vai ter uma soma dessas duas velocidades, igual o exemplo do barco que eu estava falando anteriormente para você. Tá? Letra A. Represente esquematicamente essas velocidades, tá? E a velocidade resultante nesse instante. Então vamos lá. Primeiro eu vou representar a velocidade nesse instante aí, associado ao movimento de queda dele, certo? Então ele está caindo e aí ele apresenta uma velocidade de 10 metros por segundo, nesse sentido assim. Eu vou chamar essa velocidade de é, velocidade do fragmento F, certo? Essa é a velocidade de fragmento. Essa velocidade tem 10 metros por segundo. Agora eu vou representar outra velocidade, que é a velocidade do vento. Vamos supor que seja para a direita aqui, certo? Então a gente vai escrever velocidade do vento, VV. Velocidade do vento. Professor, se velocidade do vento aí que você colocou em verde aí tá maior, hein, mano? Por quê? É 24 metros por segundo, gente. E a velocidade do fragmento é 10 metros por segundo. Então o vetor tem que ser representado maior. Professor, mas você não fez em escala, hein? Ah, mas aí também, né? Pelo amor de Deus, né, mano? Pera lá. Aí fica difícil fazer em escala. Assim, quase nunca você vai precisar fazer em escala. Eu acho que manter pelo menos um vetor maior representando a grandeza mais intensa é mais interessante porque dá uma noção melhor para o seu problema aí. Tá? Representa esquematicamente essas velocidades e a velocidade resultante. Vamos fazer o método do paralelogramo então, certo? Bora lá. O que eu vou fazer? Bom, vamos usar essa tinta em formato de forma para ver se rola. Eu vou traçar uma reta paralela à velocidade do fragmento, passando pela extremidade da velocidade do vento, uma reta paralela à velocidade do vento, passando pela extremidade da velocidade do fragmento, certo? E aí? E aí que nesse ponto aqui nós temos a extremidade do vetor resultante, certo? Vamos representar essa velocidade aí então. Origem junto com a origem dos outros dois, extremidade na extremidade do final ali. Essa é a velocidade resultante. O vetor em vermelho que representa então a velocidade resultante. Beleza? Professor, eu preferiria fazer o método do polígono. Na extremidade da velocidade do vento, eu venho e coloco aqui, ó, a velocidade do fragmento. Dá na mesma, professor? Sim, dá na mesma. Ótimo. Não tem problema nenhum. Na moral mesmo, pode fazer. Letra B. Saia. Eu quero vermelho. Muito bem. Determine o módulo dessa velocidade resultante. Muito bem. Se o fragmento cai verticalmente e ele adquire uma velocidade na horizontal por causa do vento, então quer dizer que esses vetores são perpendiculares entre si. Se eu estou somando vetores perpendiculares, quer dizer que o vetor resultante, tá, ao quadrado vai ser a soma dos quadrados de cada um desses vetores, certo? Do fragmento e do vento. Então basicamente vou usar Pitágoras, beleza? Vamos substituir os valores, tá? Bom, a velocidade do fragmento vamos lá, 10 metros por segundo nesse instante, mais a velocidade do vento, que é 24. Então vai ficar como aqui a velocidade resultante ao quadrado? 10 ao quadrado é 100,
24 ao quadrado é 20 mais 4 ao quadrado. O quadrado do primeiro, 400, mais o quadrado do segundo, que é 16. 416, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Deixa eu marcar esse 416 aqui para não esquecer. 2 vezes 8, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 20, 160, certo? Então vai dar 576, tá? Somando 100 com 576, nós temos 676. E aí eu tiro a raiz dos dois lados aqui, né? Certo? O procedimento é esse, né, gente? Ó, tá? Então a velocidade resultante, raiz da velocidade resultante é ao quadrado, é velocidade resultante, vai ser raiz de 676, que dá quanto? Vixe. Bom, vamos lá. 676. Eu acho que deve ser 4 vezes alguma coisa aí. Se eu fizer 4 vezes 9, dá 36. Aí, se eu tirar 36 de 676, dá 640. 640 é 400 mais 240. E 400 dividido por 4 é 100. E 40 não, e 240 dividido por 4 é 30. 130 com 36 dá 169. Então, moleque, ó. Então, quer dizer que 676 é 4 vezes 169. Aí, raiz de 4 vezes 169 é raiz de 4. Ficou meio... Raiz de 4 menos 69. É, raiz do número 4, certo? É 2 vezes a raiz de 169, a gente tá ligado que é 13. 2 vezes 13. Velocidade resultante, 26 metros por segundo, tá? Vocês, por favor, bote na calculadora aí, na casa de vocês, para fazer a raiz, se vocês não lembrarem, tá, gente? Ou fatora, né? É melhor que você fatore, tá? Para treinar. Beleza? Eu não vou estar aí na sua casa vendo, tá? Então pode usar a calculadora. 26 metros por segundo, tá? Deixa eu ver na minha calculadora aqui, porque eu tô errando e a galera adora montar em cima, velho. Chega lá no canal, certo? E fica comentando lá. Claro, falo na brincadeira, porque vocês são sempre muito educados na hora de mostrar, apontar o meu erro lá, viu, gente? Obrigado, viu? Então a velocidade resultante dá 26 metros por segundo. Gente, agora fala para mim, 26 é 24 mais 10? Porque uma velocidade é 10 metros por segundo, a outra é 24. E eu somei essas duas velocidades, deu uma outra velocidade cujo módulo é 26, que não é a soma de 24 com 10, porque os vetores são perpendiculares. Ficou claro? Muito bem. Vamos para o terceiro caso, que é só uma aplicação aqui de regrinha do paralelogramo, beleza? Bora lá. Para a gente terminar a aulinha. Duas forças F1 e F2 que atuam no mesmo ponto material apresentam o mesmo módulo, ou seja, F1 é igual a F2, que vale 100 newtons, tá? Se essas forças formam um ângulo de 60 graus entre si, determine o módulo da força resultante Fr da soma F1 mais F2 vetorial aqui. Bom, como o ângulo entre essas forças é de 60 graus, note que ele também fornece para a gente como dado aqui, ó, o cosseno de 60, que é meio, né? Tá? Se o ângulo entre eles é 60 graus, então não tem jeito, eu vou ter que usar a regrinha do paralelogramo. Então, o quadrado da força resultante é o quadrado de uma força, mais o quadrado da outra, mais duas vezes uma vezes a outra, vezes o cosseno do ângulo entre elas. Ai, professor, que medo! Calma, velho. Calma. Ora, se precisar usar essa expressão, você consulta lá e coloca a expressão. O valor do cosseno vai ser dado também, pode ficar tranquilo. Agora, o mais interessante nesse nosso caso aqui, eu não vou substituir valores ainda, por quê? Porque ele falou que os módulos de F1 e F2 são iguais, gente. Vamos chamar esse módulo aí simplesmente de F. E aí eu vou substituir, se liga, ó, no lugar do F1 e do F2, eu vou substituir tudo por F, certo? Você vai ver que na álgebra aqui vai ficar bem, bem legalzinho. Vai ficar FR ao quadrado, força resultante ao quadrado é F ao quadrado, mais F ao quadrado,
Já se ligou que dá para juntar esses, né? Mais 2 vezes f vezes f é f ao quadrado. Vezes o cosseno de 60, já vou colocar o valor pelo menos do cosseno, que é meio aqui. Aí se liga, ó. F ao quadrado mais f ao quadrado é 2f ao quadrado. Certo? Aí aqui eu vou multiplicar 2 vezes f vezes 2 vezes f vezes f vezes meio. Ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso fazer 2 vezes meio vezes f vezes f. 2 vezes meio é 1. F vezes f é f ao quadrado. Então vai dar mais f ao quadrado. Certo? Então se f ao quadrado é tipo maçã, você tem 2 maçãs mais uma maçã. Quanto que dá? 3 maçãs. Então vai ficar fr ao quadrado é igual a 3f ao quadrado. Aí que a gente faz, ó, tem quadrado dos dois lados aqui, né? Ou melhor, a nossa incógnita está elevada ao quadrado, então a gente tira a raiz dos dois lados. Força resultante ao quadrado, a raiz dela é força resultante mesmo. Aí eu tenho a raiz da multiplicação de dois valores aqui. Então é a multiplicação das raízes. Raiz de 3 vezes raiz de f ao quadrado. Sempre que você tem alguma coisa elevada ao quadrado dentro da raiz, você pode tirar, né? Como eu acabei de fazer com a FR. Então dá uma olhada, ó. Raiz de 3 vezes f. E quanto que vale f? Ah, professor, F é o módulo de F1 e F2, que vale 100 newtons. Então é só eu colocar 100 newtons ali. Vai ficar a raiz de 3 vezes 100, ou 100 vezes raiz de 3, põe a unidade de medida, newtons. Legal, né? Parece que não fez conta nenhuma, né? Mas toda aquela parte algébrica ali foi a conta, né? Na verdade. Depois, o finalzinho aqui é só uma aritmética, aritmétiquinha fajuta aí, tá? Para terminar o problema. Ah, professor, mas deu para fazer assim porque é igual os valores, são iguais os valores de F1 e F2. Se fosse diferente, aí você substitui, mano, aí faz na unha. Se um for 3, o outro for 4 ali, por exemplo, vai ficar 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno. Entendeu? Aí é continha, aritmética, vocês vão tirar de letra. Beleza, meus queridos? Então, é isso que eu tinha preparado para hoje. Essa parte de vetores, a aula ficou longa já e a gente nem abordou tudo, tá? Então eu vou voltar nessa parte de álgebra vetorial ainda nas próximas aulas, quando a gente estiver falando das leis de Newton, tá? Na próxima aula mesmo que a gente vai estar falando da segunda lei, eu já vou trazer uma coisa nova de álgebra vetorial, que é a multiplicação de vetor por escalar, tá? Mas como é uma coisa bem facinho, bem tranquilinho, dá para eu usar a segunda lei para explicar para vocês. Então, por favor, o que vocês vão ter que fazer? Resolver os exercícios de tarefa, são baseados nos exemplos de aula, tranquilo. Conversem com os colegas, tirem dúvidas comigo também. Me chama lá no chat, manda sua resolução no chat, eu consigo escrever em cima dela e devolver para você, tá? E se cuidem, tá, gente? Fique em casa o máximo que der, beleza? Não vai sair por besteira, eu quero ir na praça. Não tem que ir na praça, coisa nenhuma, fica na sua casa. Tá? Tenta convencer seus familiares disso também, os que podem, obviamente, tá? Não sair para qualquer coisa, vai no mercado, vai uma pessoa só, gente. Pelo amor de Deus, tô indo no mercado vendo família. Nossa, gente, por favor, cuidem-se. Beleza? Um abraço para todo mundo, vai dar tudo certo, tá? Fica de boa e me procura lá. Tchau, tchau.